tornar o mercado mais amigável. Esse é o propósito do Amigos do Mercado, um grupo de publicitários que há 6 anos movimenta o mercado de comunicação, conectando pessoas através de grupos de WhatsApp, mídias sociais, encontros online e presenciais, eventos e, claro, o Prêmio Amigos do Mercado. Com o objetivo de reconhecer profissionais em todos os níveis hierárquicos, o democrático prêmio começa com todos os membros da comunidade escolhendo o júri. Os 100 mais votados são eleitos e nomeados como os top 100 gestores do ano. Esses profissionais são convidados a participar de um encontro e convocados a votar em até 3 finalistas das 15 categorias do prêmio. Os nomeados, sendo 150 profissionais, 10 por categoria, são recebidos numa festa com muito networking, dando início ao aquecimento de suas campanhas. Afinal, o voto é popular e aberto aos mais de 41 mil membros da comunidade do Amigos do Mercado. A tão esperada premiação acontece no final do ano, em um encontro com ampla cobertura da imprensa, repleto de música, diversão e a clássica entrega dos troféus aos vencedores e participação dos familiares e do mercado, fechando mais um ano de sucesso com muita emoção. Esse é o Amigos do Mercado, cumprindo seu papel de tornar o mercado mais amigável. E não para por aí. Além do prêmio, o Amigos ainda conta com o Festival Elan, que enaltece os criativos da publicidade. Com o Papo de Amigo, um podcast em novo formato, e o Olhar Regional, uma novidade que irá abranger todo o Brasil. E você quer se tornar um parceiro do Amigos do Mercado? Seja como membro ou como patrocinador, envolva-se com a gente. Faça parte da maior comunidade do mercado publicitário e esteja sempre conectado às pessoas, pois esse é o nosso objetivo: tornar o mercado mais amigável. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Amigos do Mercado, a última live da série Olhar Regional. Hoje aqui estaremos falando sobre a região Centro-Oeste, né, terminando esse trabalho muito bacana que a gente teve a oportunidade aí de mergulhar Brasil adentro, né? Acho que nessa série aí pudemos contar aí com a audiência, com a participação de amigos aí do mercado inteiro, né, nacional. Acho que todos os estados estiveram representados aqui, seja pelos convidados ou seja por quem estava comentando na live, quem estava aqui com a gente. Rolaram papos muito bacanas. Fico muito feliz com o que vem acontecendo e hoje certeza que não será diferente disso, né? E esse nosso papo aí, em algumas semanas nós tivemos o Luciano duplando aqui comigo essa apresentação. Em outros casos a gente trouxe amigos das regiões para fazer isso. E é o que vai rolar hoje, né? Hoje eu vou ter a honra de poder tocar esse papo aqui, mediar ele junto com o meu amigo Tiago Oberdá. Fala, Tiago, tudo bom, meu? Fala, Marquinhos, meu amigo, e boa noite para todos. É um prazer estar aqui num encontro tão importante, porque além de falarmos de amizade, a gente fala de negócio de uma certa forma, né? E o que é tão importante e tão vital quanto esse movimento de transformar os momentos de contato que temos em negócio. Afinal, nós dependemos das pessoas, né? Eu, como Sambacom, como quem olha para o mercado, né, assim como amigos, a gente sempre se preocupa com o lado de que o nosso negócio é feito de pessoas para pessoas, né? De e pessoas aqui para pessoas, por pessoas, né? E fazer essa collab aqui contigo é animal, cara, porque a gente conversa muito, né, eu e o Thiago, sobre as iniciativas aí para poder unir o mercado, de certa forma, né? O Amigos do Mercado e a Sambacom têm aí objetivos muito semelhantes, né? E poder ter você aqui, Thiago, é muito bacana, porque acho que mostra mais uma vez aí o quanto conectados a gente está nessa, né? Exato, é importantíssimo essa conexão, essa troca, porque o que nós precisamos é sempre fomentar o mercado. A gente sempre fala do quanto é importante olharmos para nós mesmos, né? E como eu dizia, com tantas pessoas falando aqui do Centro-Oeste, né? E sempre lembrar que Centro-Oeste não é só Brasília, porque a gente está falando de uma região muito grande, com muita riqueza do ponto de vista publicitário e de praças importantíssimas, nacionalmente falando, localmente falando, dentro do ecossistema publicitário de cada uma delas.
Né? E acho que você também tem muita. O nosso propósito de unir o mercado e de olhar para as regiões também acho que casa aí com o trabalho de vocês. Né? Vocês começaram em Brasília, já estão aí indo para o Rio de Janeiro, indo para outras praças. Né? É sempre com essa preocupação de entender a regionalidade que o nosso mercado tem. Né? Isso, a gente costuma se intitular uma plataforma multirregional. A gente não quer construir comunicações nacionalmente, a gente quer construir uma samba com Brasília, uma samba com Rio, uma samba com Goiânia, uma samba com Campo Grande, uma samba com Cuiabá, e o quanto a gente consegue, dessa maneira, trazer o olhar do mercado para ele mesmo, e não simplesmente a gente falar nacionalmente e e termos, de repente, a grande maioria ou o grande grosso do mercado falando por si e a gente não tendo representatividade, que eu acho que é o que a gente brinca de buscar aqui com as pessoas desse mercado. E a proximidade. Antes de começar a conversa aqui, Thiago, eu quero, além de te agradecer a todos que tornaram isso possível, né? A Compasso, que está aqui oferecendo essa plataforma incrível para a gente de conversa, está sempre em parceria com amigos do mercado, e o Olhar Regional aconteceu graças também a Calas, né, que patrocinou aí a série como todo em todas as regiões. Quero aproveitar para mandar um grande abraço para o meu amigo Rodrigo Calas, também a Patrícia, né, a OPL que tá com a gente em tudo, né, a OPL tá com as lives com a gente desde o início, patrocinador, master mantenedor do Amigos do Mercado, vai estar em todos os eventos também. Então, Rodolfo e Ana da OPL, super obrigado também ao pessoal da Bedrops. E esse trabalho foi feito junto com a Mútua Cursos, né, que é a nossa sócia nessa empreitada aqui, né, ajudou realmente a trazer um olhar desse mercado através dos infográficos que rolaram nos nossos grupos, também as lives, os vídeos, enfim. Quero agradecer a Mútua e a PP, ao SEMP, enfim, todas as entidades também que nos deram informações aqui, e juntos fizemos esse negócio que foi muito bacana, e eu estou muito feliz aí de apresentar essa última live aqui. E, Thiago, é o seguinte, não estamos sozinhos nessa. Você viu que tem Amém. gente já no chat, né, meu? Já tem uma galera no chat. Já. Temos fica bastante de olho. gente aqui. Tem um tanto de boa tarde e boa noite para dar aqui, que eu vou anotar aqui todo mundo para a gente ir saudando. Vamos saudar a todos agora oficialmente boa noite, mas vamos falar com cada um de vocês em algum momento. Boa. E Thiago, eu já vou começar a apresentar também a turma que veio para esse debate aqui da região Centro-Oeste. A gente tem uma turma muito, muito bacana com a gente. Eu vou começar, por favor, amigos da Compasso, colocam aí o Rafael Augusto na tela, né? Nosso grande amigo Rafael Augusto do Metrópole, parceiro do Amigos do Mercado. Tudo bem, meu? Olá, Marquinhos, boa noite aí para vocês. Obrigado pelo convite. Uma honra aí estar fechando essa série aí do Amigos do Mercado. A gente aqui do Grupo Metrópolis também bem feliz de estar com vocês também esse ano. Né? O ano passado a gente esteve com vocês na premiação do final do ano lá do Amigos do Mercado, e realmente é um prazer estar aqui falando, discutindo. Eu sou um entusiasta da indústria, sou um apaixonado pela comunicação, então com certeza a gente fica muito feliz de estar aqui discutindo, tá bom? Não, pô, desde lá, né, Rafa, a gente comentava, assim, cara, é muito importante conectar o mercado de Brasília, sim, as conversas, né, dos eventos, né, e o Metrópole aí cumprindo esse papel. Eu agradeço muito aí ao apoio e a presença de vocês, porque vocês estão ali no dia a dia dos nossos grupos, enfim, então sempre nessa conversa ininterrupta. É isso, Marquinhos, é assim, o Grupo Metrópolis nasceu aqui em Brasília, mas a gente hoje, como um dos maiores portais do país, aí, a gente realmente está com ramificações, sucursais pelo Brasil inteiro, e com certeza conversar, estar no ecossistema, no Amigos do Mercado, faz muito parte da nossa estratégia de estar divulgando, enfim, de estar indo, levando esse produto, que é levado com muito brilhantismo pela nossa CEO ali, Lina Tarran, tá bom? Muito bom, muito bom. E, ó, Rafa, para mostrar que a gente está, de fato, diverso e conectando aqui o Brasil, direto aqui do Mato Grosso do Sul, por favor, coloca na tela aí o Ciro, nosso grande amigo Ciro. Fala, Ciro, tudo bom? Ô, Marquinhos, tudo bem? Bom, primeiro, parabenizar o Amigos do Mercado, né? Então, particularmente, fiquei conhecido por um amigo em comum nosso, né? Sobre as lives. E dizer assim, ó, eu espero poder contribuir aqui com o Olhar Regional. Então, hoje eu faço parte da Rede MS, que é a Rede Record, que temos cinco rádios aqui no estado também.
Então, viajo bastante o estado de Mato Grosso do Sul, já fiz parte da Globo Regional, já fiz parte também de jornal, revista, até jornalzinho de bairro. Eu, desde criança, sou apaixonado por comunicação. Então, espero trazer esse olhar regional aí, poder contribuir, né, com essa live e mostrar o que é um pouco do nosso estado, do Centro-Oeste, né? Posso dizer, Mato Grosso do Sul é bom demais, tá? Venham conhecer aqui. Muito bom, Ciro. Obrigado pela participação. Um abraço aí a todos os amigos da Record. Relembrando, né, a Record também é patrocinadora master e mantenedora do Amigos do Mercado, grandes parceiros aí. E para ir completando o time, tem mais gente aqui. Hoje a gente está com a casa cheia. Por favor, coloca o Edu Monteiro na tela. Fala, Edu. Edu fala de São Paulo, mas com um carinho todo especial à região Centro-Oeste, né, Edu? Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite. A gente do Canal Rural, pela característica da segmentação na qual a gente atua, que eu não preciso explicar muito, tem uma conexão muito grande com o que a gente chama de Brasil interior. E com todos os polos, e é assim com todos os polos produtivos. E recentemente, de dezembro para cá, a gente ampliou a nossa rede de afiliados e estruturou para chamar o Brasil de vários sotaques. E a gente estruturou Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, recentemente Brasília, Goiás e Mato Grosso. Então, a gente está a partir de São Paulo, mas com a voz local, com as afiliadas locais, a gente tem tido essa conexão, e isso gera notícias, informações e, óbvio, né, captação de receita e negócios. Não, muito bom, muito obrigado aqui. Sabe que na semana passada a gente fez uma live praticamente 100% de mulheres, né? E aí essa semana tá diferente, mas a gente não pode deixar esse clube do Bolinha. Vamos trazer uma mulher aqui para essa nossa conversa, nossa amiga Dani. Tudo bem, Dani? Oi, Dani, você está no mudo, Dani. Vamos lá. Tô no mudo, agora não tô mais. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Dani da Mútua Cursos, nossa sócia aqui nessa empreitada, né, Dani? Isso, nossa, é uma honra, queria agradecer novamente, né, a participação. A gente está realizando esse projeto do Olhar Regional que é tão especial para a gente, e junto com amigos, da forma mais amigável possível, né, que é com os amigos do mercado, e ter esse olhar do Brasil inteiro, né, agora do Centro-Oeste, mas a gente teve o privilégio de ouvir todo mundo, né, de todas as regiões, e entender um pouquinho mais das possibilidades midiáticas, do potencial econômico de cada região. Muito bacana. Nossa, Dani, para a gente foi incrível, tá? Eu estava falando com a nossa amiga Danusa, né? Danusa é sócia da Dani hoje pela manhã, né? Cara, nessas últimas semanas, de alguma forma, né? A gente acabou conversando com pessoas de todos os estados, e de fato rodou o Brasil aqui, né? Que bacana, muito obrigado aí por essa parceria, foi um sucesso e um trabalho muito elogiado, e a gente ficou muito feliz em tocar isso com vocês. Viu? Nós que agradecemos. E para fechar o time aqui, aliás, gente, antes de fechar o time, eu vou pedir para o pessoal do chat que está ali, a gente está pedindo para cada um aqui se apresentar. Se apresentem também. A gente fez isso na semana passada e foi tão legal ver o quanto também a galera do chat está dividida pelo Brasil. Digam aí, aparece o nome de vocês no comentário, mas diz para a gente aí de onde vocês estão falando. Até para a gente ver aí por onde está espalhada a audiência da live do Amigos do Mercado. Mas para fechar o time, por favor, amigos da Compasso, tragam aqui o Pedro Carneiro para nossa conversa. Fala, Pedro, tudo bom, meu? Olá, Marcos, tudo bem? Boa noite a todos. Agradeço aos amigos do mercado pelo convite, a Carlos pela lembrança. Ressaltando que a Carlos tem direcionado um olhar estratégico interessante para as regionais e a gente tem acompanhado com entusiasmo. Eu venho acompanhando até na rede social do Rodrigo, que ele vem fazendo alguns encontros, né, também presenciais, levando conteúdo junto com a DOH, né, muito bom, muito importante esse trabalho que a Carlos vem desenvolvendo. Né? Bacana. Para quem não me conhece, né, eu não me apresentei, eu estou à frente das estratégias e da criação da Estilos Propaganda, que é uma agência que está há quase 50 anos no mercado do Centro-Oeste, né, então espero, através da Estilos, poder representar bem Goiás aqui
né, com os nossos insights, com a nossa visão de mercado. Agradeço aos amigos também pela... Esse entardecer atrás de você aí é um entardecer de Goiás, então. Realmente. Aqui a gente está em Goiânia, né? Estamos num prédio aqui, num dos bairros mais movimentados da cidade, né? Que é o Bueno. Cara, você sabe que um dos passeios mais gostosos que eu fiz pelo Brasil foi ao Rio Quente Resort, cara. Tem uma lembrança muito boa, né? Enfim, de Goiás e da forma como fui recebido, aí eu e minha família. Realmente é um lugar muito acolhedor, cara. E o clima uma delicioso. característica nossa, né? O goiano, né? Goiás é uma grande festa que começou e nunca acabou, né? Tem uma razão cultural para isso. Pô, que bacana, Pedro. E obrigado também por representar aqui também o mercado das agências para a gente poder completar aqui essa conversa, né? E agora, todos devidamente apresentados. Tiagão, hoje estamos de casa cheia, meu amigo. Amém. Que bom estar compondo essa casa junto com vocês. E aí, Tiagão, antes da gente abrir para as conversas, você quer dar um oi para quem está no... Você conseguiu bater um olho ali, quem é que está com a gente no chat ali? Sim, acho que você... Quando você fala, diga seu nome e a cidade de onde está falando, lembrou quando a gente fazia a chamada a cobrar, né? E aí o pessoal já respondeu aqui, de bate pronto, e esse é o grande barato de se fazer ao vivo, né? A gente está aqui com todo mundo que é do time das casas, né? A gente tem aqui a torcida do Rafa, a galera do Metrópole que está aqui assistindo. A gente tem a torcida do Pedro, da Estilos, que está aqui acompanhando todos. Não vou falar o nome de todo mundo para não correr o risco de falhar, né? Mas alguns deles que... a Paty Vidal, do marketing da Calas, né? Grande Paty. Aí você conhece bem, né? Sinara Campos, falando diretamente de BH, um beijo. E posso destacar mais? Tissuneio Cucima, olha que nome maravilhoso, com o diretor da Calas de Floripa, diretamente de Floripa, Santa Catarina, curtindo com a gente. Muito obrigado. Tantos aqui, eu fico muito feliz de ver tanta gente acompanhando com a gente. Vitor Renan Vilauba Costa, diretamente de Goiânia, acompanhando nosso Pedrão aí, diretamente da terra das festas. Pô, enfim, tantas outras por enquanto. É legal, porque esses encontros a gente sempre vai trazer naturalmente as pessoas da região, mas vem gente de fora porque quer ouvir as curiosidades. E o propósito é justamente esse, é a gente meio que falar do Centro-Oeste para o Brasil, né? E assim foi nas outras regiões, né? Os participantes da região Nordeste tinha gente da região Norte e vice-versa, e na audiência tinha gente do Brasil inteiro, porque a ideia é tentar trazer aqui características, né, de negócios, culturais, de eventos e de tudo mais, né, para cada uma delas. Mas, Tiagão, vamos aos trabalhos. Eu vou ficar aqui de olho no chat, né, e vou pedir para que você faça a primeira rodada de perguntas, né? E aí na sequência eu venho falando aqui do chat e a segunda deixa comigo, tá bom? Muito bem, deixa comigo, né? Saudando, além dos nossos amigos acompanhando, nossos convidados, né? É impressionante o tanto de bagagem que a gente tem aqui, alguns rostos que eu já tenho conhecido, alguns que estou vendo pela primeira vez, mas todos com muita história histórico dentro do mercado e com olhares muito específicos, né? Veículo, agência, né? E aí você olhar de uma certa maneira, né, regionalmente para um universo como o nosso e trazer todos esses olhares, começando pelo de Dani Gianotti. Dani, você está comigo e eu te pergunto o seguinte: você ajudou Amigos do Mercado a fazer esse trabalho de conhecimento Brasil adentro. Quais foram os maiores desafios e o grande aprendizado que você, como pessoa física, você teve nesse processo? Desafio tiveram muitos, né? O Brasil é muito plural, tem uma diversidade muito grande. Assim como o Marquinhos está falando, a gente queria agradecer a todos os participantes, não só das lives, dos depoimentos dos vídeos, né? É muito rico isso, né? E quando a gente fala de mídia, possibilidades midiáticas ou de setor econômico,
a gente quer entrar em cluster, a gente quer entrar em regiões, e na verdade não dá, porque existem, cada um, a gente vai falar com indivíduos, mas é legal estudar, né, regionalmente, quais são os olhares. Então a gente conseguiu compilar a parte de dados, as análises, né, com o SEMP, APP, Cantar Ibope, com dados mais reais, né, as análises, mas eu acho que o mais rico de todos são os depoimentos, que são o que cada um tem de olhar, não é qual que é o principal meio daquela região, ou quais são as possibilidades, mas é a criatividade, chegar pertinho de cada público, né, de cada região, do Centro-Oeste, quais são as festas locais, quais são as possibilidades de cross-mídia de cada região, e eu acho que isso foi o mais difícil, porque a gente queria estudar tudo, a gente queria estudar mais. Mas esse falou disso, mas e se a gente for para outra região, quero ver outro local, outra festa, onde a gente entra com as mídias tradicionais, né, como TV, rádio, internet, mas também conseguir chegar no público, né? E aí a gente tem que entrar nas culturas, nos costumes, né? Mas foi muito legal, assim, mas apesar de ser plural o Brasil, então a gente chega num Centro-Oeste, a gente vai pegar um depoimento, tem problema eu ser nordestino? O rapaz fala, não, pelo amor de Deus, é isso mesmo que a gente quer. O olhar de fora até, de quem está analisando uma região, por exemplo, Centro-Oeste, mas é de fora da região, talvez fique até mais rico, né? Então, essa pluralidade, essa diversidade, eu acho que a integração entre todos esses olhares e essas informações foram os mais ricos, apesar de terem as maiores dificuldades a gente encontrar tudo isso, foi o mais rico para a gente poder fazer esse cross-mídia mesmo, essa integração e essa junção de olhares e de possibilidades. Quem manda nascer num país tão grande quanto o nosso. Pois é, né? Eu acho que a gente acaba refém, no bom sentido, de tanta pluralidade. Você trouxe um aspecto muito importante que é cultura e costume. A gente que quando vai tentar fazer alguma coisa nacionalmente, você esbarra de uma certa forma em campanhas nacionais, né? E aqui, por falar de Brasília, por ter trabalhado muito tempo como veículo, né, atendendo o mercado de Brasília, a gente sempre viu que é a dificuldade de comunicação de governo, né, que fala nacionalmente, em trazer exatamente o respeito ao, vou chamar de sotaque de cada lugar, porque a mensagem não pode ser a mesma, né? Então, todo esse contingente de cultural que a gente precisa entender num conjunto de lives como essas, que mostram exatamente esse olhar, vão desde esse ponto em que a gente traz o local, né, o costume local, quanto às vezes o olhar de quem não é da praça está atuando lá, né? Temos aqui dos nossos convidados, ilustres convidados, alguns que não necessariamente estão dentro do mercado regional, dentro do mercado do Centro-Oeste, mas que vivem, respiram esse mercado, né? Apesar de paulistas ou nordestinos ou assim por diante. Eu acho que de uma maneira a falar de cidades e de momentos, né? A gente vai agora para a terra do super-homem com o meu grande amigo Rafael Augusto, do Metrópolis. Para a galera que não é geek como eu, Metrópolis é a cidade do super-homem, tá, gente? Enfim, eu faço sempre essa piada quando eu vou falar com a Aline lá no marketing. E aí, pergunta para você, meu amigo. Nosso mercado regional, nosso mercado aqui, contempla a capital do país, o que nos torna a regional mais nacional, como eu já dizia, né? O quão equilibrada está a nossa produção de conteúdo quando comparamos o noticiário político nacional e os temas e culturas locais? Então, Bernardo, obrigado aí pela chamada, pela pergunta. Falando um pouquinho de Brasília, assim, hoje é um dos maiores PIBs per capita do país, enfim, a gente tem um perfil produtivo muito focado em termos de serviços, enfim, porque você tem aqui dentro uma gama muito grande de servidores públicos, enfim, que a gente acaba levando muito para esse caminho de serviços. Mas falando um pouquinho do conteúdo aí, por estarmos na capital, assim, a gente ganha muito da proximidade de você ter um time aqui perto do poder público, perto das autarquias, enfim, isso obviamente ganha velocidade na produção. Assim, o meu olhar como comercial é o que eu visualizo assim, de ganho, né? Apesar de ser um grupo hoje, um portal que está entre os 3 maiores do país, aí, a gente, por estar aqui em Brasília, sede estar aqui,
a gente tem uma proximidade com o governo e uma cobertura jornalística muito forte. Então, isso realmente é um diferencial de todos os players que estão, né, nesse olhar. Em termos de a outra conexão que você falou, Bernard, qual que você pode repetir? Claro que sim. E os temas e culturas locais. Em termos de cultura, foi muito que a Dani colocou, né? Brasília, nós temos 62 anos, né? Foi engraçado que nós tivemos um projeto agora no Metrópolis que era assim, a Brasília é uma das poucas capitais que você ainda tem as pessoas que vivenciaram todos os marcos, né? Por ser nova uma cidade, eu tenho uma pessoa que viu a inauguração do Juscelino Kubitschek ali, eu vi a pessoa que viu a corrida de Fórmula 1 que aconteceu aqui na capital em 1974. Então, assim, a gente tem umas particularidades, assim, e pessoas que de todos os lugares do Brasil. E eu tenho um filho, João Vitor, meu filho, mando um beijo aqui para ele, de 21 anos, que assim, ele é o fruto de uma geração que realmente tem um pai que nasceu aqui, que ele é daqui de Brasília, e que ele tem uma questão regional muito forte de identidade com a cidade. Mas assim, minha família é toda mineira, então Brasília é realmente o que a Dani colocou, é uma ebulição de pessoas, de estados, eu acho isso maravilhoso, aqui a gente vê conexões, uma cultura pujante para vários gostos. Eu acho maravilhoso essa miscigenação aqui, isso que acontece na capital. Então, em termos de conteúdo, eu acho que a gente tem muito essa particularidade aqui em Brasília, né? A gente falava muito você citou um negócio importante, que Brasília só tem 62 anos, né? E tudo que a gente conversa por aqui, tanto do lado da publicidade, quanto do lado da cultura geral, é que a gente está começando agora a ter uma identificação com o nosso próprio lugar, né? Sim. Essa construção cultural de se identificar como candango, como somos, né? De olhar para a nossa história com esse mesmo brilho que as outras pertencimento, cidades, né? Exatamente, a sensação de pertencimento, muito bem colocado. Você olhar para a sua cidade e de estar passando por esse conflito geracional de a gente estar deixando de ter referências de fora, né? Porque somos filhos de pessoas de fora, né? Mineiro, minha família também é mineira, como a sua, e passamos a ter referências por sermos daqui. A minha filha, como o seu filho, tem os pais daqui, né? E essa construção cultural vai passando por uma série de adaptações e de identificações, e a gente começa a notar isso do lado da cultura publicitária. Tiago, diga, Marcão. Até complementar, quando a gente fala de declaração de amor à sua própria terra, tal, não sei o quê, eu, pelo olhar de fora, uma das mais interessantes e mais legais que eu vi quando fala de Brasília foi o seu vídeo, viu, Tiago? O seu clipe musical lá, né, que homenageava Brasília, né? Falei assim, cara, achei aquilo animal, cara. Para quem, como diria, a gente nunca pode ter um emprego só, enfim, mas eu também sou músico, né? E aí, quando Brasília fez 60 anos, há 2 anos atrás, eu compus uma música que fazia muito essa alusão a quem já veio a Brasília e passeou pelo eixo monumental, vai identificar todos os vários pontos. E depois a gente disponibiliza para o pessoal, né, Marquinhos? Por favor, faça a exatamente, vou colocar o link lá. Exato. Verdade, eu te conheci numa roda de samba, hein, cara? Há muitos anos, miudão, então, realmente... Rafa, vamos contar essa história outro dia, Rafa, deixa isso para lá. E aí, enfim... essa coisa de construir para a música foi justamente um momento, uma identificação que eu tinha por Brasil estar fazendo 60 anos, claro, mas muito porque o afloramento de, cara, a gente precisa identificar. E Rafa colocou muita coisa do samba, né? Pô, quando eu vejo, para quem conhece a referência, mas o Arlindo Cruz, quando canta sobre Madureira, que é a terra dele, que é a cidade dele, que é o bairro dele, que é o lugar dele, né? A música chama Meu Lugar, ele conta de referências, lugares, momentos, comportamentos que fazem sentido se você conhece lá. Mas a gente escuta a música e se sente lá. É exatamente isso que eu quis colocar. Ao olhar para a cidade, para Brasília, para minha cidade, para nossa cidade, e dizer, e contar para as pessoas de fora, falar, poxa, eu nunca fui a Brasília, não conheço o eixo monumental, mas pelo menos você vai passar por lá. Para dizer, não, Marcos, já que você comentou, eu estou fazendo uma segunda agora que vai cruzar sobre o outro eixo, que é o rodoviário. Mas fica para um spoiler para a próxima. Essa música vai ter bastante estilo. Por falar em estilo, posso chamar o próximo aqui, Pedro Carneiro, diretamente de Goiânia. Eu queria dizer, meu amigo, e perguntar o seguinte: existem diferenças entre os mercados e na relação entre os agentes dele.
qual é a sua visão sobre o mercado de comunicação no Centro-Oeste? Quais peculiaridades na relação entre agências, anunciantes, veículos e empresas você consegue olhar, detectar dentro dessa nossa região? Thiago, você comentou há pouco, né, dessa geração nova em Brasília, nova, digamos assim, né? A gente está na segunda, terceira geração já. Tanto Brasília quanto Goiás, eu posso falar melhor por Goiás, mas eu acho que o Centro-Oeste inteiro teve uma influência muito grande da marcha para o Oeste, né? Dessa migração de vários estados. Goiás é equidistante dos extremos do Brasil, então atraiu muita gente para cá. Mas, por incrível que pareça, foi uma somatória cultural. A gente não passou por um aculturamento num nível, num grau tão acentuado quanto o Brasil, né, de forma geral. Porque o nosso código cultural ele é muito vernacular, ele tem uma certa proteção, ele tem uma certa ressalva, né? E muitas, hoje mesmo, a gente observa algumas... Você tem um duplo movimento de pressão no mercado nacional, que é o movimento por cima, né, das consultorias, dos escritórios criativos que vêm de fora, entrando no nosso mercado, talvez tirando espaço das agências nacionais, e um movimento por baixo, acho que é até injusto falar por baixo, né, mas um movimento dessa pirâmide menos lata, né, das agências regionais que estão começando a pegar contas nacionais, né? Você vê esse movimento, especialmente fora do eixo Rio-São Paulo, de contas nacionais que estão indo para as agências regionais. E por quê? Porque realmente houve esse aculturamento, houve essa necessidade das agências, especialmente as nacionais, de assimilar uma linguagem mais universal, né? Um padrão de comunicação mundial para se comunicar com todos. Isso, claro, deu certo de certa forma, mas a gente está num processo cultural de valorizar a personalidade, de valorizar os traços culturais, né, de valorizar a identidade. Isso está se acentuando, especialmente com as novas ferramentas, isso está se acentuando, né, essa maior autonomia individual, e a gente observa que isso acarretou uma mudança muito grande nos mercados. Então, de certa forma, enquanto o mercado nacional de publicidade acabou perdendo algumas barreiras de entrada, o mercado regional ganhou. Especialmente em alguns nichos, como o agropecuário, ou quando a gente fala de contas que demandam muito essa característica identitária, né? A relação com as marcas ela se tornou mais identitária. Então, quando a gente fala com as pessoas, a gente precisa respeitar a identidade delas e não sobrepor a nossa. Nesse sentido, as regiões elas têm se vigorado, as agências regionais têm vigorado até no mercado nacional. Eu observo que, por exemplo, muitas vezes a gente vê algumas contas que ainda assumem contas regionais, né, assumem agências regionais, agências nacionais, e você vê alguns personagens caipiras num cenário metropolitano de Goiânia, a pessoa usando chapéu e fivela, com prédios atrás, isso não cola, né? Chega a ser uma falta de entendimento, né, do contexto cultural em que a gente está hoje. Não assistiu essa live que a gente está fazendo aqui, né? Pelo menos, né? Para entender exatamente esse componente cultural, e você trouxe uma expressão muito boa, que é o vernáculo, né? O jeito de se falar de cada lugar, né? E ampliando o conceito do vernáculo para todo um comportamento cultural, o quanto isso é importante e é vantajoso para a agência local, né? Para quem conhece, para quem respira o mesmo ar do cliente, do anunciante, e o quanto isso, em algum momento, pode se tornar até uma estratégia que transcende essas fronteiras, né, Marquinhos? A gente que sempre fala, pô, olha, tanta gente que... Um jeito de se falar em que a gente constrói, e particularmente olhando para Goiânia, né, que fala para o Brasil inteiro em alguns territórios, né, a exemplo da música, e que passa a ser a referência nesse assunto. Né? Você sabe que eu lembrei de um amigo que eu tenho, que ele é argentino, né? Em algum momento, a gente, numa roda de conversas, alguém querendo ser simpático a ele, falou, legal, você é argentino, que legal, eu também gosto de tango. Eu falei, legal, você gosta, eu não gosto, eu sou da Argentina e eu odeio tango. A imagem do caipira da cidade, né? Como o Pedro comentou. Você sabe que aconteceu até uma coisa interessante, desculpa te cortar. Você sabe que aconteceu uma coisa interessante. Fizeram uma campanha aqui recentemente e usaram um personagem e houve uma certa resistência
Porque Goiânia, veja bem, a gente tem aqui, a gente cedia o maior evento de rock alternativo do país. Então, Goiânia ela já está numa transição cultural diferente de outras regiões. É o Bananada. E tem o Vaca Amarela, outros festivais que dão pujança, né, esse movimento. Então, você observa que a cultura é transicional, ela está em transição aqui. E essas características cosmopolitas, metropolitanas, elas estão muito fortes e em ebulição. Então, houve uma certa resistência, criou-se um grupo de rejeição, porque quando você fala com goiano, você tem que falar com todo goiano, né? Não é só com um tipo de goiano, né? Um padrão, um segmento de público-alvo. Então, isso acaba sendo um problema. Você tem um duplo prejuízo, o de não se comunicar, o de não conseguir essa conexão com o público e o de perder esse público, né? De perder o público que você poderia conquistar. Né? Isso acontece com até muita frequência aqui, inclusive. Ô Pedro, até algumas curiosidades que pintaram em outras lives foi justamente isso. Assim, cara, uma das maiores roqueiras do Brasil é da Bahia, Pitty, né? E quando você vai buscando referências, isso acontece muito. Eu mesmo gosto de rock, eu gosto muito da banda Pedra Letícia, que é de Goiânia, né? E em algum momento eles até brincam, enfim, que não é só a música sertaneja que enfim, impera na região naturalmente, óbvio que é uma referência automática, porque, enfim, boa parte das grandes duplas do Brasil partem daí, mas não é só isso. Né, como o Nordeste não é só turismo, enfim, a ideia é tentar se aproximar para ver que existe uma cultura, né, cosmopolita presente em todas as capitais, né, não é o olhar do interior que impera ali. Mas, Marquinhos, eu tenho certeza que a Dani aí no estudo, assim, a pecha de algum sentido de algumas características das regiões, eu acho que isso também não deixa de ser importante também, enfim. Eu acredito que é óbvio que a gente tem perfis diferentes em todas as regiões, mas assim, a gente tem algumas figuras de linguagens, algumas questões que imperam nas regiões. Eu concordo um pouquinho com o Pedro no sentido de fica algumas coisas marcadas, né? Exemplo, o time, né, Pedro, aí, o Rensga, que é um time que é um dos maiores times de gamer do Brasil, que é de Goiânia. Eles têm o símbolo deles é o caipira, e a linguagem do time é caipira. Assim, se apropriou, né, Rafa? Se apropriou, assim, isso é... Sim, você tem um hibridismo cultural que ele acontece e ele é até respeitado. Por exemplo, a gente tem aqui um grupo de rap, que é a Tribo da Periferia, que eles assimilam a batida da catira no rap. Então, você tem algumas assimilações, mas eu costumo dizer que existe um movimento aqui de um segundo movimento antropofágico, é uma antropofagia tardia. Por quê? Porque a gente devorou a cultura global, mas não foi devorado por ela. O sertanejo ele assimilou traços e características do pop, sim, mas manteve muito da sua batida, do seu espírito. Então, sim, esse hibridismo. O que não pode haver é realmente a gente não pode criar currais e colocar toda a cultura de Goiás apenas a cargo de uma única representação, uma única figura ou imagem do Estado, como às vezes acontece muito, ou, inclusive, criar um duplo pensar, né, uma contradição, porque nem sempre essa assimilação acontece da forma como é pintada na propaganda. Ela acontece, mas a gente tem que saber como ela acontece, né? E muitas vezes não é da forma como se pinta. Exatamente, Pedro. Eu acho que fugir do estereótipo é a dica do dia aqui para nós, né? Falando agora, transmutando toda essa realidade musical em publicidade, pensando que o maior aprendizado fica em se fugir do estereótipo e de que entender que eu acho que esse estereótipo, como você bem citou, o caipira no meio da cidade, ou o jacaré no meio de Campo Grande, né? Como o pessoal fica sacaneando por aí, e já me lembrava no chat, né? Eu falo, gente, vem muito dessa coisa de vamos olhar para a persona da campanha, sabe? E parece que tudo se resume a isso, e você tenta resumir tudo estatisticamente. Não. Há maior chance da gente obter o maior resultado se a gente apostar nessa linguagem, né? E falando até para o digital, né? O digital quebra essas barreiras, porque no ponto em que dá chance do interlocutor responder à publicidade, né? Porque ele pode achar ruim, ao mesmo tempo ele nos coloca na posição de prestar atenção no que a gente está dizendo, porque não é qualquer coisa que a gente pode falar a ponto de ser
de tomar essa nas costas, né? De literalmente a gente fazer a campanha virar para nós mesmos. Bernardo, mas ó, se você for pensar que o perfil demográfico, que era um dos balizadores nas campanhas de planejamento, hoje está sendo discutido, que não é mais o perfil demográfico, agora eu vou falar do perfil psicográfico, vou entrar no cluster específico, e isso que era um macro ali na hora do começo do planejamento. Vamos falar do perfil demográfico, bairro X, público é esse, pô, mas dentro daquele bairro, igual o Pedro colocou, tem de tudo, né? Exato. Comportamento é mais importante do que local, às vezes, né? E aí não vamos entrar em méritos de mídia, que afinal tem mas você me permite compor, Thiago, desculpa, mas você me permite compor com o Rafael só uma observação. Realmente a gente avançou muito na mídia, na segmentação, principalmente pela indexação e parametração das campanhas, capacidade de chegar até as pessoas, entendendo o grau de entrada e grau de saída, centralidade, modularidade dos clusters, né? A gente tem hoje a capacidade do geomarketing de chegar até perfis psicográficos e atitudinais com precisão, mas o conteúdo, né, a ideação, a concepção, ela foi um movimento diametralmente oposto. Enquanto a gente consegue personalizar a mídia, a criação, ela despersonalizou, perdeu a identidade. Hoje, se você liga a TV e vê um comercial passando, se você não conhecer a carteira de clientes de uma agência, você pode confundir o material de uma agência com de outra, porque é muito parecido, né? A gente teve uma padronização que tirou um pouco da nossa identidade, tirou um pouco da nossa cara, né? E infelizmente, isso acabou tirando também as nossas barreiras de entrada nacionalmente. Mas regionalmente, a gente está aproveitando com esforço, né, mas está aproveitando essa capacidade que a gente tem de capilarizar, de modularizar, né, de chegar nos clusters, não com uma mensagem uniforme, mas com a mensagem certa, né, respeitando essas identidades. E aí você vê o quanto que é importante, você citou bem, todo esse aparato que a gente traz em termos de mídia, quando falamos do digital, e a gente vê o quanto, em paralelo, as construções voltadas para outros tipos de meios são movimentadas, né, e inspiradas, e talvez até contrapostas, diria eu, a todo esse digital. E aí eu vou falar de televisão com meu amigo Ciro, que é lá de Campo Grande, não é não, Ciro? E vocês vão ver que o sotaque não é o de Goiânia, tá? Não confundam esse sotaque, porque é uma outra região. Já que a gente está falando tanto de sotaque aqui. Ciro, meu caro, deixa eu me perguntar. TV é informação, entretenimento e prestação de serviço. Na série Olhar Regional, Amigos do Mercado conversou muito sobre o grande potencial das audiências nos produtos esportivos e culturais das regiões. No seu olhar, qual é o equilíbrio ideal entre programação nacional e local? Tá bom. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos aí que acompanham. Só um pouquinho que tá passando um jacaré aqui. Só um pouquinho aqui. Cara, brincadeiras à parte, assim, é engraçado como quando falam Mato Grosso do Sul, já olham, é Pantanal, é bonito, é boi, é jacaré, assim, tem tudo isso, a gente tem orgulho de tudo isso aqui. Mas olha, voltando à sua pergunta em relação à televisão, eu falo o seguinte, tá? A televisão, ela teve uma grande transformação depois que veio a mídia digital. E ao contrário do que muita gente pensa, a mídia digital veio para concorrer com a TV, eu acredito muito que o meio digital veio para contribuir ainda mais com a TV. Porque qual que é o pensamento em relação à programação nacional? Nós temos a Record investindo cada vez mais na qualidade da sua programação nacional, com reality shows, com os telejornais, com as novelas. E regionalmente, qual que é o nosso papel? O nosso papel aqui é entender como eu vou falar com esse público da região, né? Entender qual é a linguagem. Então, assim, eu preciso também... não adianta eu vir com um discurso aqui para uma agência de publicidade que ela precisa ter um olhar regional, uma linguagem regional, olhar para a gente, não achar que a gente é só caipira, e eu também não fazer o meu papel enquanto meio de televisão local. Então, o que a gente... vou falar o que a gente tem feito para tentar aproximar cada vez mais do público regional. Pô, nós temos um reality show de culinária local, para você ter ideia. Se está dando certo mundialmente, nacionalmente, por que não criar um local com as pessoas daqui, participando, torcendo aqui? E aí onde entra também que eu falo que as redes sociais vêm contribuir. Eu produzo, hoje a TV, ela virou na minha visão,
ela deixou de ser uma transmissora de informação para ser uma produtora de conteúdo. Porque antes, tudo que eu produzia sem os meios digitais, concorda que ia para o lixo, ou ia para, quem é da minha época, da fita Betacam, ficava gravado lá. O CDOC. Você falava assim, mãe, assiste aí no jornal que vai sair, que senão depois não assisto mais. Mudou esse conceito. Então, a gente tem feito aqui um trabalho muito via 3 mãos, que eu falo, que é a agência, departamento de marketing dos clientes. Olha só como a gente fala em regionalismo, e eu dentro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ainda eu personalizo a comunicação. Entender qual é a linguagem, qual é a agência, o que é a espinha dorsal do brand dessa marca. Como eu vou transmitir essa mensagem através do conteúdo regional. Então, nós criamos projetos, a mídia de 30 segundos existe, sempre vai existir, é muito bom para posicionamento de marca, mas nós criamos, por exemplo, nós temos merchandising de conteúdo dentro dos programas, nós temos reality show, nós temos eventos regionais, então tudo isso precisa conversar. Então, assim, minha opinião, não adianta a marca vir com um discurso e não fazer aquilo, ou seja, é preciso ter coerência no seu discurso e congruência nas suas ações. E eu pego essas informações, e meu papel é o quê? Agora sim, através da comunicação, porque nós temos TV, nós temos rádio no grupo, nós temos o R7 local, então através da multiplataforma e as redes sociais a gente conseguir transmitir isso. Então eu acredito que a TV veio com as mídias digitais, a TV virou uma grande produtora de conteúdo e principalmente para uma afiliada local, conteúdo local falando a linguagem do povo. Em relação, até eu vou complementar aqui, eu concordo muito com o Pedro, que a hora que, sem criticar, a hora que as grandes campanhas olham assim, Goiânia e Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, os caipira, tudo bem, nós somos caipiras, assim, a gente fala porta também, não tem problema, mas principalmente Mato Grosso do Sul é um estado que vê muitos imigrantes. Ele é formado aqui, ó. Tem grande colônia de japoneses, gaúchos, paranaenses, nordestinos e tudo. Então, realmente, aqui a gente até tinha uma dificuldade de ter uma identificação. Mas essa mistura, que é a grande qualidade que a gente tem aqui também, que é a mistura das regionais. Sem estender, porque eu sei que está rápido. Fica à vontade. A questão das marcas, tá? Cada vez mais, as próprias grandes marcas, eu acredito que aí em São Paulo também, estão olhando para bairros. Então, assim, você vê que as marcas estão olhando para bairros, para ter aquele público do bairro ter o orgulho de ser, opa, esse é do meu bairro, eu vou prestigiar. A comunicação regional não é diferente. Então, eu faço esse link, né, com o que a marca faz com a comunicação. Não, você trouxe muito bem. Essa linguagem bairrista, né, é exatamente a mesma construção de você olhar geograficamente, já que a gente consegue geolocalizar, né, e a gente prestar atenção na particularidade, no maior detalhe possível dentro do que a gente pode construir. Pedro até comentou a questão da criação acabar indo no contrassenso, porque à medida em que a gente consegue identificar públicos com essa tamanha precisão, não conseguimos criar com essa tamanha diversidade, né? Porque se eu tenho 20 mil clusters com diversos perfis específicos, eu não posso ter 20 mil criativos, né? Então, em algum momento, a gente condensa isso tudo, e é importantíssimo isso que você colocou, de construir regionalmente até um reality show que serve para a cultura local, muito mais do que às vezes ele serve para o mundo, que quer dizer o que não impede chegar ao mundo inteiro, né? Mas que faz com que isso seja exatamente essa realidade da televisão. Ser um produtor de conteúdo, de se apropriar do que ela sempre foi. A gente só botou um outro nome agora, né? Porque sim. você tem propriedade para produzir conteúdo, não diria que pouco importa, mas o meio em que ele vai ser disseminado, ele só se difere de como é que você chega a essa tecnologia, né? Sim, não podemos esquecer que é pessoa para pessoa, né? Então, assim, a comunicação ela atinge a massa, vamos falar de mídia aberta, mas nós estamos falando que é de pessoa para pessoa. Por mais que a gente fale assim, a comunicação de uma marca através da televisão e vai para... Nós estamos pensando
como já foi falado aí, né, que hoje nós precisamos até definir não só público-alvo, como a característica de tudo que a gente quer falar com essas pessoas, né, e como falar, né? Exatamente. Esse trabalho regional traz muito para essa comunicação de se falar sobre um assunto e dominá-lo de tal forma a você se tornar um canal relevante para isso, né? O Centro-Oeste, por ser, acho que, o grande celeiro da gente, né? E aí o Edu Monteiro vai me dizer se eu estou errado, mas, Edu, o olhar para as regiões compreende e entender a vocação econômica de cada praça, e é notório e conhecido que o agronegócio tem um papel muito importante no Brasil, em especial aqui na nossa região, no Centro-Oeste. Isso todo mundo já sabe, é verdade. Mas o que é que nem todo mundo sabe? Conta pra gente. A dificuldade que é... Quando a gente fala agronegócio, parece que é um negócio só, né? Quando a gente começa a separar... Do agro. É o agro, é lá o agro, aquele negócio... Eu sou um comunicólogo, tá? Só para explicar um pouco, assim, eu estou no agronegócio desde agosto. Eu trouxe um pouco de experiência de mercado para a comunicação do agronegócio, para a gente tentar organizar algumas coisas. Tudo que vocês falaram é a mais pura verdade. Tratar o indivíduo sem caricatura, né? É o caipira andando na rua. Isso existe, mas não precisa ter essa caricatura. E a dificuldade é exatamente essa. Quando a gente vai falar de soja, que é o forte aí no Centro-Oeste, ou pecuária, ele tem um padrão que serve para todos, no Brasil todo, como um ecossistema econômico, porém eu tenho características diferentes do Rio Grande, da pecuária do Rio Grande do Sul para a pecuária do Mato Grosso, do produtor de soja do interior de São Paulo para o interior do Mato Grosso. São dificuldades de diferença. Então é importante nós, como veículo, e aí no meu segmento, tá? Isso vale para qualquer outro segmento, de música, comportamento, moda, culinária. Existe um padrão mínimo que é o nacional, onde a gente leva a informação, mas se a gente não aprofundar e não der tom, voz e cultura regional, isso se perde com o tempo. Você desce até uma profundidade 2 ou 3 daquele determinado tema. Se você não conseguir trazer a voz, a dor desse cara local para aquele negócio desse. Porque Edu, até complementando um pouquinho essa sua pergunta, Edu, eu acredito que deve existir também diferenças entre culturas, né? Porque, enfim, o agronegócio, enquanto negócio, né, deve existir. A gente está falando de um volume de dinheiro diferente, um volume de tecnologia empregada, quando a gente muda da colheita de um produto para outro, enfim, do negócio de bovinos para o negócio de grãos, enfim. Eu acho que certamente também tem mudanças quando se compara um território com outro, né? E tem dentro de grãos, você tem períodos de safra, um período de milho, período de soja, período de café. Estou falando das grandes, tá? Não estou indo para as menores, que parecem menores, mas elas são... E os anunciantes, enfim, os segmentos, eles estão em 4 ou 5 grandes clusters ali. E existem mesmo essas diferenças. E essas diferenças regionais, aí o Centro-Oeste produz 2, 3 dessas grandes, o interior aqui de São Paulo, o interior de Minas produz outras, com características diferentes. Essa é a grande dificuldade de um veículo de comunicação dar o tom nacional na economia de modo geral, no que precisa ser ajustado, o tom de governo, o tom, enfim, os tons. E depois você precisa descer para o segundo, para o terceiro layer, porque o produtor, que é um consumidor no final do dia, né? O cara que produz soja, a gente fala que é o produtor de soja, mas o cara é um torcedor do Goiás, do Flamengo, do Palmeiras, do Inter, clica lá no 1, 2, 3 milhas, assiste a novela, ele é tal da jornada lá que a gente falava no início dos anos 2000, desse cara, e a gente tende a tratar esse cidadão aí, ou essa cidadã, como lá um produtor, um cara do agronegócio. Não, ele é um cidadão também. E a gente tem que entender muito disso e trazer a comunicação certa para esse cara. Nós aqui do Canal Rural, no nosso mundinho aqui, a gente leva informação para o negócio dele. Então a gente fica um pouco menos complexo quando a gente leva a informação de maquinário, de produtividade, que é um tom nacional. Mas mesmo dentro do tom nacional, isso chega com uma característica para cada uma das regiões. Você tem que ter essa dose certa
de informação. Para a gente aqui, ainda nós estamos nesse momento aqui hoje do Canal Rural, adotando muito mais o tom da comunicação do ponto de vista informação e buscando a publicidade ainda num tom menos denso ou menos detalhado como vocês estão entrando ainda. Nós estamos indo mais para o ponto de conteúdo, nós estamos trazendo esse conteúdo, conhecendo esse cara, buscando dados, informações, tudo isso que foi dito aí. Falar por último aqui é meio complexo, né? Porque... Não, falar por último, ainda tem o lance de você aguardar ansiedade. Eu estava ansioso por você, Edu, imagino você mesmo. Né? Não, porque cara, eu não quero falar, né? Bem tranquilo, cara, porque assim, a gente do ponto de vista, com a visão de regionalizar a nossa comunicação, a gente discutiu muito isso. E eu já passei por alguns outros veículos, a gente discutia muito isso. Eu passei por veículos globais que tinham que discutir comunicações locais. Então, isso a gente dá para pegar aquele aprendizado e trazer para cá, porque senão você vira Carmen Mirandas, né? Todo mundo vira Carmen Miranda. Você imagina, eu trabalhava na HBO, eles falaram assim, não, a gente tem corte regional, sim, regional América do Sul. Assim, putz, cara, eu vivi isso na década de 90 na MTV. Então era assim, era Carmen Miranda, depois virou sambas. E nós tínhamos, como vocês disseram, os maiores roqueiros do Brasil talvez foram baianos, Raul Seixas, Marcelo Nova, Pitt. A gente fica achando que só existe um rock no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, né? E Brasília nem tem mais também, porque Brasília as maiores atrações agora são 2 bandas de pagode. Menos é mais. Menos é mais sensacional. Então, eu acho que assim... Vai, por favor, Edu, continue. Não, os aprendizados, eles nos movimentam nessa questão regional o tempo inteiro. Essa dificuldade da comunicação do global para o local, ela não é nova, né? E com a característica hoje da velocidade das informações, da multiplicidade das informações, saber lapidar isso e usar muito rápido é vital para os nossos negócios de comunicação. Eu acho que Edu trouxe um negócio importante. Desculpa, vai lá, Thiago, vai lá. Tá. Edu trouxe um negócio importante, que a gente, no afã de tentar, né, regionalizar e não estereotipar a comunicação, a gente acabou negligenciando, talvez, quão valioso é uma boa produção de conteúdo. E é como o Edu falou, quando você produz um bom conteúdo, ele vai bem para todo mundo que se identifica com ele, independente do estereótipo, né? E o conteúdo aqui, me refiro, no caso, né, de produção de conteúdo, mas no caso da publicidade, na própria mensagem que a gente está passando, naqueles 30 segundos, ou naquele post, ou naquele formato outdoor. Os formatos são 1000 agora, né? Exato. Mas a mensagem e o jeito de se comunicar, né, como o Ciro falou, ainda é de pessoa para pessoa. A gente ainda está falando você quer sentir que estão conversando com você, no final das contas, é isso daí. E Edu, é o seguinte, olha o tamanho da resposta, Edu. No chat vem, né, Edu é fera, de Lúcio Shimano. Lúcio Shimano é fera demais. Grande Lúcio, um beijo para você, meu amigo. Faz tempo que a gente não troca uma ideia, né? Nosso chat aqui, o Thiago, tá bombando, né? Primeira rodada de perguntas aqui foi ótima, né? Como diria Luciano aqui, vamos correr porque já é quase 6h30. Já está bem lá para frente, mas eu quero enaltecer aqui a turma que está com a gente no chat. Eu vi aqui o Lúcio, mas enfim, está ali o Mauro também, né, falando, eu traduzo a riqueza que as safras trazem e geram negócios em diversos segmentos. Eu dei risada aqui quando chegou o comentário do Tsuneo aqui, ele falando que pintou um jacaré ali no shopping da Vila Romana, no antigo Iguatemi. Né? Olha, Douglas Mikeloff, professor Douglas Mikeloff, um dos caras que mais entende de rádio no Brasil, né? Trabalhei com ele lá na Infoglobo, um grande amigo, está com a gente. O chat está bombando, né? Muita gente legal aqui. E Tiagão, sabe o que eu vou falar agora? Eu vou chamar os comerciais, meu amigo. Porque vamos falar de coisa boa? O Super Bowl do Amigos do Mercado agora, vocês vão ver incríveis aqui. Então, amigos da Compasso, tragam aí os comerciais, que na sequência venho eu aqui para a segunda rodada
de perguntas. Fiquem com a gente aqui, meus amigos. Roda aí. Neste vídeo, 3 pessoas estão em frente ao mar apreciando o pôr do sol. Elas estão sentadas, 2 em um banco e outra no chão. Não dá para saber o gênero, a raça, a cor ou religião dessas pessoas. Mas isso também não importa, né? Voltemos para a paisagem. Já passou da hora das produções audiovisuais serem realmente inclusivas. Aqui na Compasso, a gente está tentando. Que tal aprendermos juntos? Uma logomarca surge na tela, Compasso Collab, onde nascem conteúdos.
Muito bom, muito bom. Este foi o show do intervalo, viu, Thiago? Você viu aí, né? Voltamos ao vivo, em definitivo. Em definitivo, amigos. Uhum. Muito bom, muito bom. Obrigado a todos que apoiam o Amigos do Mercado nesta em todas as iniciativas. Aproveito para agradecer a todos que apoiam a Sambacom também, tá? Porque a Sambacom precisa de apoio para que a gente siga conectando o mercado aí, viu, Tiagão? Aí a gente agradece demais, a Sambacom está sempre à disposição, porque a gente faz é justamente contar as histórias das pessoas que fazem os nossos mercados. Então contem conosco para isso, e é para isso que a gente está aqui, para contar a história do mercado através dessas pessoas. E vocês, pessoas que estão nos assistindo, por favor, deixem suas contribuições, continuem aí perguntando, questionando, interferindo, porque é o que a gente mais quer aqui. Enquanto o Marquinho vai fazendo perguntas, eu vou ficar de olho em vocês. Vamos lá, Marquinhos? Exatamente. Aí agora recebi o bloco aqui com um pouquinho de atraso, então eu vou correr agora com ele aqui, tá? Porque o primeiro bloco rendeu e é bom, né? A gente está aqui justamente para isso, para bater um papão, né? Só que eu vou pedir agora para os meus amigos convidados responderem mais rapidinho essa segunda aqui, para a gente não estourar tanto o tempo. Né? E vamos lá, quero começar a nossa conversa aqui com a Dani. Né? Dani, é o seguinte, o nosso trabalho aqui do Olhar Regional, ele acabou contando aí com a ajuda de universidades, das APPs, do SEMP, do IBOP, né? E a gente percebe que existem aí essas lideranças das entidades, né, que promovem um trabalho muito interessante o Brasil adentro. Eu acho que o nosso esse mergulho pôde fazer com que a gente tivesse contato com isso e visto isso na prática. Eu queria que você me dissesse, né, de todas essas conversas que a gente teve, o quanto isso te chamou a atenção, não só na região centro-oeste, tá? Vamos falar do estudo como um todo, mas o quão relevante, o quão pujante vem sendo o trabalho das instituições e das universidades Brasil adentro quando a gente fala de comunicação. Não, bacana essa pergunta, porque os olhares são bem diferentes, né? Quando a gente viu olhares de veículos, de universidades, que são completamente diferentes. Às vezes tem profissionais da área que estão na prática, estão em agência, estão em veículo e está atuando também na parte acadêmica, né? E o acadêmico vem com um olhar aprofundado, eu acho até porque, apesar de terem bases e os sistemas, as agências terem os sistemas de pesquisa e análises, eles têm uma profundidade muito grande, o professor vai atrás, ele pesquisa, então são olhares completamente diferentes um do outro, né? E o bacana é justamente também essa pluralidade no estudo, porque o estudo, a gente viu uma deficiência, uma carência, porque a gente foi perguntando para as pessoas, falou, poxa, mas ninguém fez isso, né, juntou, o Amigos do Mercado está fazendo, compilando e colocando tudo junto, né, e isso é muito rico, e eu acho muito, eu queria valorizar, inclusive, isso, que é um dos princípios da Mútua também, que o conhecimento não se guarda, né? Então, cada um dá o seu olhar, e o seu conhecimento, e isso o Amigos do Mercado faz de uma forma muito amigável mesmo e simpática de desenvolver e realizar um projeto como esse que tem aqui, que a gente está realizando agora, que vão dar 5 infográficos, 5 vídeos, 5 lives, cada um com um olhar, e está disponível para o mercado todo, está disponível para quem quiser assistir, né? Quem tem o sistema dentro da agência e as análises e os profissionais competentes para isso, bacana. Se não, tem todo um estudo aqui já pronto, né? E bacana que todo mundo pode conhecer, né? E colocar, acho que, Dani, como numa linguagem muito friendly também, né? Acho que recebi muitos elogios de como estava a dinâmica dos infográficos, né? Eu acho que é de fato para colocar de uma forma de fácil leitura. Sim, e não, os infográficos tiveram, né, que a gente interligou realmente os dados, né, mas o que eu acho bem importante de falar, é que independente de veículo, porque assim, é indiscutível que a awareness de qualquer marca, ele é impactado pelos principais meios, né, como o TV, acho que é o principal, mas TV, rádio, OH é muito criativo, eu acho que engloba tudo isso, mas não deixa de lado
que todo mundo já citou, Ciro, Edu, do regional mesmo, de ir lá pertinho, de ver, que eu acho que o live marketing, o OH, assim, que são mais criativos, conseguem englobar. Você pega um comunicador local da TV Record ali, só que não o programa regional, o local. Aí você pega o comunicador e leva ele para o evento e taca ele no outdoor, e aí joga na internet, o pessoal corresponde, mas o importante é dar o abracinho de pertinho. Eu acho que é chegar lá dentro do evento e falar realmente o que o cara quer ouvir, né? Que é o mais difícil, porque a quantidade, a possibilidade, a quantidade de meios que existem, né? Eu acho que daí a gente tem que ser estratégico e criativo para chegar em cada um, né? Eu acho que foi o mais bacana da gente ver isso. Apesar de tanta pluralidade, tantas possibilidades do Brasil inteiro, em cada região, é chegar perto. Teve muitas regiões que falaram, nossa, na minha região, o que mais dá credibilidade nas cidades pequenas é o carro de som. Poxa, o carro de som é o mais simples, mas assim, ele não acredita na internet, acha que é fake news, ele não acredita naquele, mas o carro de som, quando passa, aí eu acredito. Então aí você vai ver o barco de som na Amazônia. O comunicador também, né? Porque, cara, é o cara que conversa com ele. E aí você põe a marca no cara do mate no Rio de Janeiro, que ele tá vendendo mate, e ele chega pertinho, e aí você chega, possibilidade de fazer um avião no litoral de São Paulo, nas praias do litoral de São Paulo, só tem no litoral de São Paulo, não sabia também, achei que tinha em outras regiões. São particularidades que é legal chegar perto, apesar da força de uma TV para um awareness que é imprescindível, mas o live marketing, o OH e a própria internet chegando perto e falando com aquela pessoa através de comunicadores, influenciadores, né, que são os... Eu falo agora do marketing de influência também, que você fala com a galera ali E performance é tudo, né? Performance que hoje em dia que só se fala em internet, eu acho que até pro carro de som, você testa, daí você vai ver se tá funcionando mesmo, e se continua ou não, né? Enfim, eu acho que integrou tudo, e é bem bacana isso. Eu acho que o olhar que a gente conseguiu através de acadêmicos, de agências, de veículos, enfim, eu acho que foi muito rico e só tem a crescer. Quero saber mais e mais e mais de todo mundo e as particularidades, que é o mais bacana mesmo. O desafio é só parametrizar o carro de som, né, Dani? Vamos lá. Não, e tem o carro e tem o barco também. A gente falou do norte, tem o barco de som e de OH. Cara, é muito louco. Rádio de praça, que é rádio de praça, rádio de barca. Putz, cara, não, animal. São muitas possibilidades e é muito bacana isso mesmo. E viva a comunicação no Brasil, né? Exatamente. Ô, Dani, vou chamar aqui o Rafa para essa conversa aqui. Rafael, é o seguinte, a gente falando aqui de mercados regionais, tudo, né? E aí, de certa forma, aqui confabulando, a gente cheguei até a comentar isso contigo, né? Existe naturalmente, enfim, os veículos ditos nacionais, eles naturalmente partem de São Paulo, alguns partem do Rio, e você vem aí numa posição diferente, né? Que é um veículo nacional que parte de Brasília, né? Enfim, qual que é o grande desafio de você jogar numa categoria aí de gigantes numa posição tão incomum? Valeu, Marquinhos, pela pergunta. Realmente a gente tem essa questão de Brasília, muita gente nas abordagens, mas é um portal de Brasília, enfim, mas hoje, quando a gente pega os números, assim, é tão engraçado que o maior acesso do portal Metrópolis é do estado de São Paulo, né? Mas, assim, o desafio de você hoje ter um portal e tentar falar com todas as audiências é você tentar falar um pouquinho e traduzir um pouquinho do que a gente está discutindo, do que o Ciro falou, do que o Pedro falou, do que a Dani, que é assim, um portal, ele por si só é um posicionamento de um produto plural, que você consegue ter conteúdos diversos, de vários matizes, enfim, de várias que a gente chama aqui de canais, das editorias, política, economia, entretenimento, e o que a gente enxerga, assim, hoje a gente tem alguns motores, assim, alguns colunistas que são tem muita visibilidade, um conteúdo que a gente vem trabalhando para também ter também essa questão regional. Então, se hoje um usuário ele entra no meu portal e ele acessou via as redes sociais porque ele quer ler uma notícia específica de um colunista X que é aqui do Metrópolis, ele também quer entrar ali dentro daquele ecossistema e ter aderência de conteúdos que tem ali, faz parte da vida dele. Então, se a Dani entra para ler uma notícia específica do Guilherme Amado, aí do nosso colunista, e para ela continuar no nosso portal, realmente eu preciso ter conteúdos locais e conteúdos que tenham aderência para ela continuar no nosso ecossistema. Isso é o que a gente vem fazendo muito.
com as sucursais hoje sendo abertas, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Goiânia, enfim, falando um pouquinho do Centro-Oeste, que foi a primeira região que, obviamente, que a gente olhou depois nesse processo de expansão. Então, realmente é um processo de você estar junto da audiência. Hoje é menos interromper, mais entreter, então levar um conteúdo diverso. A gente vem trabalhando isso, trazendo jornalistas de vários matizes, enfim, a gente estava falando um pouquinho, né, Marquinhos, a questão de ter também um nome forte de cada um desses assuntos, economia, tem que ter uma pessoa específica, Brasil, enfim, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando bem. Então, o portal hoje realmente tem uma constância muito grande de audiências e tenta trazer esse olhar local em via tradução de conteúdos sendo feitos, produzidos ali por várias regiões. Então, um processo que é grande, enfim, envolve uma equipe. Hoje nós somos mais de 200 jornalistas aqui no portal Metrópolis, realmente, apesar de estar aqui na capital, temos pessoas no Brasil inteiro aí produzindo, enfim. Isso é mais ou menos e Rafa, que isso siga acontecendo também em outras praças, cara. Eu acho que o mercado todo ganha se de algum momento a gente despontar com alguém de Porto Alegre, despontar, enfim, de alguém de outras regiões. Eu acho que por mais que existam veículos que são gigantescos localmente, da Rede Itatiaia lá, enfim, em Minas, você tem lá o pessoal da RBS, mas eles acabam sempre muito traduzindo o Brasil para o local, né? Acho que vale o Metrópolis ser utilizado aí de benchmark para que não busque só tipo o gaúcho pelo Brasil, né? Mas que de fato isso acontece, que o Globo meio que sempre fez isso daí também lá atrás, mas acaba vindo naturalmente do maior grupo de comunicação do Brasil, então é meio que um processo natural. Vocês são desbravadores e parabéns aí pelo... Marquinhos, você traduziu perfeito o nosso posicionamento aqui, o que a gente busca, né? Eu venho te falando nesse desafio nosso, na atuação que a gente vem fazendo aí em São Paulo, enfim, até de levar isso para as agências, para os nossos stakeholders, enfim, para o ecossistema. Mas realmente é bem isso que você colocou, assim, é um desafio, mas que a gente tenta levar e mostrar os números, né? A gente tem que vender isso que a gente falar um pouquinho disso, apesar de estar aqui no Centro-Oeste, estar aqui representando Brasília, que para a gente é incrível, que para a gente muito importante também, não deixar de nossas raízes, enfim, isso é uma coisa que para a gente realmente é bem satisfatório de levar. Não, muito bom. Rafa, vou trazer o Edu para essa conversa também, porque um outro olhar também, né, que a gente estava conversando nos bastidores antes de chegar aqui para a conversa aqui. O agro, naturalmente, enfim, é a locomotiva do Brasil, né, e você está ali conversando tecnicamente também sobre esses assuntos, mas é muito importante trazer um recado para o olhar publicitário e para o mundo dos negócios no geral, que ali, da mesma maneira que quando a gente fala com quem assiste TV, não existe um telespectador que fica o dia inteiro assistindo TV, ele é um cidadão, ele está ali, ele estuda, ele namora, ele joga bola e tal, e o profissional, e a comunidade agro, ela também está ligada, enfim, em modo, em música, em comportamento, né, em horóscopo ou no que for. Né? Como é que é o desafio de levar marcas não só diretamente ligadas ao setor de agro para dentro da conversa agro? Caraca, tem sido muito difícil essa conversa. Ela não é palatável no ponto de vista transformar a capacidade de compra desse cidadão, dessa cidadã envolvida com agro para o anunciante. Porque quando ele vai para esse território, ele busca os clássicos veículos de cobertura nacional e não focado para o agro. A gente tem, de forma insistente, aberto conversas, diálogos, e levado informação do regional, trazer aquilo que a gente falou ali atrás, que a gente conversou, a característica do Centro-Oeste de produção de grãos. Neste momento, esse cidadão estará com dinheiro no bolso. Nesse cidadão, o produtor de gado estará com dinheiro no bolso. Se comunique com ele. Eu faço parte desse ecossistema do agro, mas existem outros veículos que complementam. Então,
Só que a gente sabe o dia a dia de uma agência hoje como está, de um diretor de marketing como está. Esse diálogo ele não tem, às vezes nem tem diálogo, tá? Para ser bem honesto. E ele não tá ali, ele não é só comprador de trator. Às vezes eu fico. Ele compra viagem para Paris, compra óculos escuros, compra videogame. Exatamente, cara. Ele troca de carro, ele viaja, ele vai em restaurante, ele faz o churrasco, ele bebe o vinho, a cerveja. Ele é um consumidor como qualquer um de nós aqui. Só que ele é tratado como o cara do agro. Ele é um cara esquisito lá, ele é o cara do agro. Ele compra trator e caminhonete, né, Edu? É isso, ele só compra trator, caminhonete e defensivo agrícola, não compra mais nada na vida. Quando ele vai investir, aí os bancos resolvem falar com ele, para dar crédito. Então, eu acho que tem que trazer mesmo esse... E dentro dessa característica, quando a gente vai para o indivíduo, para não estereotipar, né, e não virar caricatura, existem vários caras de agro. Existe o cara do topo da pirâmide, aquele que está com a agenda completa do ESG, e existe o cara que está no aprendizado ainda, aquele cara que produz para sobrevivência, para subsistência. Você tem uma pirâmide gigante dentro do agro. E dentro de cada região, você tem esses caras pulverizados também. Tem alguma concentração, principalmente no topo da pirâmide. O Centro-Oeste concentra alguns desses grandes produtores de soja e pecuária também, mas existe o cara da base da pirâmide que está pulverizado, e esse cara precisa de informação, esse cara precisa de ser seduzido pela comunicação, pela publicidade, por entretenimento. Isso a gente tem que, de algum jeito, equalizar. O dia a dia do cidadão que está planejando, da cidadã que está planejando a sua estratégia de mídia, dos grandes players, ele não consegue dar atenção e audição para isso, né? Às vezes ele te ouve, mas ele não dá audição. Isso aí tem uma diferença. Enfim, mora aí uma oportunidade de se comunicar, e de vender, de se relacionar e fazer sua marca. De pensar um pouco diferente, no mínimo. Né? De pensar um pouquinho diferente. Boa. Edu, vou trazer o Ciro aqui também para a conversa. Você viu que eu estou correndo aqui, desculpa, para que a coisa renda mesmo, né? E Ciro, uma coisa que a gente acabou falando pouco aqui hoje, e foi muito dito nas outras lives aqui do Olhar Regional, foi em características que o mercado deve ficar de olho quando fala com cada uma das regiões. Lembro muito bem que no primeiro papo, né, foi falado muito na região Nordeste sobre o São João, que por mais que seja comemorado em todo o Brasil, tem um olhar completamente diferente quando a gente fala de Nordeste, né? E imagino que existam festas típicas regionais e acontecimentos regionais de muita relevância que a marca nacional que queira falar com o público local precisa estar atento a elas. Gostaria que você apontasse ali uma, duas ou três aí que quem está de olho na região precisa saber que essas manifestações regionais têm muita força. Entendi. Bom, Mato Grosso do Sul ele tem uma característica assim, por exemplo, o Carnaval. Nós temos uma cidade chamada Corumbá, que é lá no Pantanal, que tem muita influência do Rio de Janeiro. Então, o carnaval tradicional lá em Corumbá, com desfile, escola de samba, muita gente não sabe, mas tem carro alegórico e tudo ali. Eles se preparam também o ano inteiro para fazer isso. Temos algumas festas tradicionais. Aqui é a terra do sertanejo, né? Então, assim, uma marca que quer se aproximar regionalmente aqui é a terra do sertanejo. Luan Santana conviveu aqui quando era criança. Michel Teló, apesar de ter nascido no Paraná, ele conviveu boa parte aqui do tempo. João Bosco e Vinícius, Mioz e Maré. Então, todas as... Então, assim, as marcas que querem... Mas para contrapor, Ciro, me disseram aqui na live que também o Alok é daí. Não, Alok acho que é Goiás, Goiânia. Ah, não, verdade, Goiânia, tem razão. E então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente também faz para se aproximar. Então, a gente só não fala, mas a gente também faz, né? Então, por exemplo, semana que vem vai ter a abertura da Expo Agro, que é a maior feira de agro do Sul. O que a gente faz? A gente faz uma parceria lá, nós vamos fazer um show gratuito com a dupla Jades e Jades, que também vocês conhecem, né? Colocar a marca da TV, trazer os parceiros lá e abrir para a população. E, normalmente, os shows eles são cobrados, né?
E nós, como televisão aberta, rádio, né, com vídeo, a gente tem um papel social também de entender. Então, fazer esse tipo de parcerias e oferecer gratuitamente shows de grandes níveis com nomes nacionais aproxima a marca regionalmente. E nisso a gente traz os parceiros juntos também, né? Então, assim, o que bomba aqui é sertanejo. São as expoagros que tem, cada cidade tem uma, né? E até tem uma briga que falar que um é maior que o outro e tal. Mas, assim, o que é legal? É isso aí, é a característica do agro voltado para a cultura da música, né? Acho que a Dani falou muito bem a questão de estar pertinho da população, né? Nós, como veículo de comunicação, eu estou através da telinha. Quando eu vou para um evento, num show, oferecendo um show que ela vai participar, vai ter aquela emoção daquilo ali, teoricamente eu estou mais perto desse público, eu estou interagindo com ela e não estou só mandando a informação. Então ela está lá curtindo com a marca dos parceiros, com tudo isso que a gente tem aí, tá? E o Edu também falou a questão do conteúdo, né, Edu? Gostei muito do que você falou em relação ao conteúdo. E o conteúdo também inclui essa valorização da cultura regional. Quando eu vou falar aqui, por exemplo, do Pantanal, vocês estão vendo, não tem problema. A novela Pantanal está aí, está falando, está divulgando. Eu falei, bom para todo mundo, divulga o nosso estado aqui. Para nós também é bom, né, em relação a isso, a Record. Então, assim, aqui a gente tem essa característica de ter o orgulho da terra. Então, quando se faz algum tipo de piada, alguma coisa, a gente sente ser um certo... Então, assim, nós valorizamos isso, valorizamos o Pantanal, bonito, tudo que puder valorizar localmente, através de conteúdo. Quando a gente faz séries, por exemplo, sobre Pantanal aqui, é recorde de audiência. Já fizemos várias séries de Pantanal sustentável, né, em relação a isso. É isso que eu acho que precisa entender quando se fala de Mato Grosso do Sul, a parte do agro e junto com a música. E Ciro, e todo esse cenário de ESG, acho que tem um olhar tanto para o Pantanal quanto para a Amazônia, né, que, enfim, acho que traz aí uma oportunidade das marcas, enfim, se aproximarem disso de alguma maneira e tentar trazer isso para a comunicação. Né? E Ciro, vou chamar o Pedro aqui para finalizar a nossa rodada de perguntas aqui. Obrigado aí pela sua resposta. E Pedro, agora para finalizar, né, não só, enfim, a rodada aqui, mas toda essa nossa série aqui do Olhar Regional, né, quando a gente olha para as regiões, é natural que a gente vem com toda uma preocupação de contar histórias, de olhar para trás, né, e de poder ajudar um pouco a traduzir o que é o Brasil, mas eu queria finalizar com um olhar um pouco para frente. Né, quando você vê aí sobre a sua visão do mercado, né, o mercado de comunicação do Centro-Oeste, né, para onde que está apontando, né, e como que você vê aí o futuro da comunicação sobre um olhar de um profissional hoje na região Centro-Oeste? Marcos, eu acho que tudo está muito ligado a um preceito que é o contexto, né? E o contexto ele está variando. A gente está num mundo que está se tornando cada vez mais complexo, as relações sociais mais complexas, as mídias mais volumosas, as decisões que a gente precisa tomar são maiores, né? O leque é maior e até o volume de informações para tomar essas decisões é maior. E diante dessa complexidade, dessa fragilidade, desse mundo difícil de se dominar, de se compreender, as pessoas elas estão buscando o simples e o autêntico, né? O visceral. É uma forma de defesa, de proteção, né? De se voltar a si, de voltar à sua cultura. Então, o que a gente precisa observar hoje, especialmente com as novas gerações, porque as novas gerações elas têm uma ferramenta de definição pessoal, de autodefinição, que é a negação. É algo que a gente adquire assim que a gente nasce, né? Assim que a gente nasce, a primeira coisa que a gente descobre é o que a gente não é. A gente não é a extensão da mãe. Só que essa ferramenta de autodefinição, né, de definição individual, de personalização, ela tem continuado ao longo das novas gerações como uma forma de defesa nesse mundo difícil de mapear, de compreender, né? Então, por isso que você vê muito um comportamento, às vezes, adverso. A gente, antigamente, era muito conduzido pelas instituições sociais, né? Pelas constantes e hábitos sociais,
né? Você nascia dentro de uma religião, morria dentro dessa religião, o voto era familiar, o pai passava o voto para o filho, hoje pai e filho brigam por política dentro de casa. Então, essas tradições sociais, essas instituições sociais, elas foram se fragmentando, se tornando não lineares. E a ferramenta que hoje as novas gerações utilizam para se definir é a negação, é o não positivo da filosofia, o não que cria algo novo. Então, essa forma, o cancelamento, que é uma coisa muito discutida, mas que o público jovem tem usado como forma de proteção, essas negações têm sido utilizadas pelo público jovem para se destacar individualmente, se diferenciar e se colocar como uma individualidade, como alguém, um ser dentro da sociedade. E por conta disso, as marcas elas têm que ficar muito atentas a esse novo consumidor e a essa nova população economicamente ativa. Eles são os consumidores do futuro. E você não pega esse público se você não começar a falar com eles hoje. Amanhã eles vão entender que você é o tiozão que está tentando falar com eles, é o tio Suquita. Então, o futuro da comunicação está muito direcionado a entender isso, está muito direcionado a entender que há cada vez mais particularidades, há cada vez mais um apelo à personalidade, né? Esse apego à identidade, à individualidade, que precisa ser, de certa forma, respeitado. É claro que quando a gente fala com todo mundo, não dá para a gente criar uma segmentação tão grande, mas tudo está amarrado ao contexto. Então, em determinados contextos, a gente tem que saber se comunicar de forma a respeitar essa individualidade e esses traços de personalidade de cada público, de cada segmento, né? Porque é isso que dá o tempero certo para a comunicação. Então, de certa forma, Pedro, eu só... Já dizia nossa mãe, né, Pedro? Contextos. Pedro, já dizia nossa mãe, você não é todo mundo, meu filho. Então, se você não é todo mundo, o consumidor também não é, amigos da publicidade, enfim. O Brasil não é todo mundo, né? Acho que a série do Olhar Regional acho que vem trazer esse recado, né? Acho que cada região tem aí as suas características e tem um jeito certo para falar com todo mundo, já que a tecnologia nos ajuda, né? Acho que tem geolocalização, tem uma série de coisas e que a mensagem acompanha, como o próprio Thiago comentou aí na conversa, né? Já que a gente tem possibilidade disso, vamos trazer a mensagem também para essa conversa. Pedro, muito obrigado. Tá? Desculpa ter te interrompido aqui, a gente está já caminhando de fato mesmo para o final da live. Thiago, você gostou? Foi legal, meu? Aquele foi bom enquanto durou. Mas, assim, gostei demais. Você foi breve. Acho que a pertinência do que foi dito aqui culmina em algumas lições, né, a serem perpetuadas, né, a coisa da gente tentar entender o conteúdo de uma maneira a ser produzido pelo olhar de quem o escuta e não só de quem o emite, né? E o quanto a gente, de uma certa forma, traz aqui essa riqueza para o universo publicitário, que, como a gente falou antes, esbarra numa granularidade de público muito grande, mas numa singularidade de produção, né, de mensagens que às vezes parecem incompatíveis, né? E a gente fala bonito pra caramba, bicho. Não, quem fala bonito é o Pedro, cara. Tiago, cara, agora eu vou fazer uma rodada aqui de mensagens finais para a gente já ir seguindo aqui para o final da live. Tiago, obrigado, ainda volto a falar contigo aqui, mas vou começar pela Dani. Dani, muito obrigado. Por favor, deixa aqui os seus recados finais. Foi um prazer ter construído isso contigo. Muito obrigado pela sua participação. Prazer é nosso, foi uma honra, uma delícia, quero mais. Quero continuar. A Mútua teve o privilégio de gerar conteúdo, a gente gera conteúdo que a gente fala, o mercado não tem tempo de gerar conteúdo, e a gente está ali para suprir esse gap, né? Como agência não tinha tempo para gerar conteúdo, mas para os outros a gente tem tempo. E é um prazer enorme a gente estudar e aprender, e agradecer a você, Marquinhos, e aos amigos, né, especificamente a você, por essa oportunidade. E espero ter contribuído, né, não só com os infográficos, os vídeos e com tudo. E
E é isso, que venham mais. Ô, Que a Dani, gente consiga obrigado. olhar mais de pertinho, que a gente consiga ver mais. Não, obrigado por mais ter ajudado, regiões. por sempre estar na live. Eu vi que você assistiu todas, estava ali sempre nos comentários, que nem os nossos amigos aqui. Aliás, agradeço você, agradeço todo mundo que assistiu ao vivo e quem está assistindo gravado também. Sempre que precisarem aí de cursos em company, ou você montar ali um treinamento para o seu time, fala com a turma da Mútua. Vocês viram que a turma da Mútua é fera, né? Não só nesse conteúdo, mas em tudo que fazem, principalmente porque fazem com muito amor. É uma galera muito apaixonada pelo que faz, e aí fica mais fácil de sair algo brilhante, né? Então, Dani, muitíssimo obrigado, tá? Eu que agradeço. Por participar e por estar junto com a gente. Nossa, com a Danusa Pessoa também, minha sócia, Exatamente. estamos juntos. Maravilhosa. Com a Danusa. Ô, Rafa, obrigado, meu. Obrigado também pela sua participação. Deixa seu recado final aí, meu. Pô, valeu aí, Marquinhos, pelo convite. Com certeza aí a gente aqui do Metrópolis vai estar com vocês aí esse ano novamente. Eu quero muito prestigiar todos os eventos de vocês, como marca, também como profissional, para estar aprendendo com todos que estão aí nesse ecossistema discutindo. Como eu te falei, eu sou um entusiasta da indústria, um defensor. A gente falou um pouquinho aqui da fragmentação, a fragmentação está acontecendo. Eu brinco com meus alunos, Marquinhos, eu dou aula aqui na Fundação Getúlio Vargas, eu falo, olha, o bolo tá ali, antes na festinha chegava 10 criancinhas para comer o bolo, agora o bolo é o mesmo e tá vindo 20 criancinhas comer o bolo. Todo mundo tem que entender como é que faz ali para manter sustentável, mas eu acredito que uma indústria fortalecida, a comunicação, a nossa indústria, com certeza todo mundo consegue vencer. A gente aqui do Metrópolis fica muito feliz de ter participado também. Assim, a gente aqui em Brasília, a gente deixa aí também disponível tudo que a gente possui de ativos, a gente tem uma das maiores redes de DOH do país aqui, a gente tem uma rádio também aqui local, e como portal, fortalecendo, conversando com todas as regiões do país, enfim, então a gente está bem feliz com o ano, apesar de um ano estar meio difícil, inflação, juros, eleições, e eu acredito que quando chegar ali na Copa do Mundo, Black Friday, a gente vai ter um final de ano bem legal, então a gente está bem otimista para ter um desfecho legal em 2022, porque passamos aí um período difícil, né, enfim, pandemia, etc., mas com certeza otimistas aqui para a indústria, não só o grupo, mas todos, a gente está bem tranquilos aí para um ano melhor, tá bom, Marquinhos? Obrigado mesmo, cara. Verdade, eu vou chamar você para fazer as aberturas dos nossos eventos, cara. Por favor, me chame. É só o que eu faço. Me chama que eu vou. Fala aqui. Vou chamar para a Mas eu- Mútua também, Eu olha. vou ter que chamar o Verdade. O Verdade tem que Eu fazer as abro o aberturas. evento, mas eu tenho uma mania muito melhor, que é de fechar evento, tá? O Você Verdade vai manda um pix, competir, né? você vai competir com o Marquinhos aí, ó. O Merchan É, Braga aí, ó. tá com tudo. Não, Aliás, o Marquinhos já mudou, já pivotou aí, ele já é um showman já era um bom vendedor, agora comandando amigos do mercado aí, acabou. Muito bom, muito bom. Você tem que me Obrigado, ver jogando cara. beach tênis, amigo. Eu vejo as fotos. Rafa, obrigado. E, Valeu, cara. estaremos em Brasília logo menos, hein? Vamos fazer um happy hour aí, junto com o Thiago, com o Metrópole, com toda a turma. Obrigado, gente. Agora vou seguir aqui para os agradecimentos finais. Edu Monteiro, deixa seus recados finais aí. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa de fortalecer sempre a indústria. Vocês aí do mercado são dos amigos, são sempre extremamente importantes para a gente, cara. Quero deixar o recado aí, vocês que estão me vendo ao vivo ou gravado aí depois, procurem a gente aqui para se comunicar com esse tal do cidadão do agro aí, que esse cara tá com dinheiro no bolso. Muito bom. Edu, obrigado. Eu sou vendedor, hein, gente? Não, é muito bom. Aliás, conheci o Edu através dessa nossa live aqui. Foi um prazerzaço, viu, Edu? Muito bom tê-lo aqui na comunidade do Amigos também presente. E valeu. Como eu também conheci o Ciro, apesar da gente ter amigos em comum, né, Ciro? Foi a live que nos aproximou aqui, né? Ciro, muito obrigado. Deixa o recado final aí também. Bom, agradecer também pela oportunidade, espero poder ter contribuído. Parabenizar mais uma vez aí, Marquinhos, toda a equipe Amigos do Mercado. Tá? Isso faz com que a gente não se sinta excluído, vamos dizer, do cenário nacional também, né? E, Marquinhos, quero fazer uma provocação aqui. Já que a gente está falando em comunicação regional, quero você aqui para interagir com os publicitários de Mato Grosso do Sul também,
Pode deixar que o happy hour é por minha conta, tá? Por conta da nossa aí. Mas é reuni o que os grandes precisando. publicitários aqui. Não, Divulgar Ciro, também cara, regionalmente aqui, né? Para as agências, né? Entrar no Amigos do Mercado aqui, eu acho que tem muitos publicitários que podem contribuir também com esse olhar regional aqui. Pô, Ciro, desafio aceito, meu. Vamos trocar uma ideia, porque eu tenho vontade sim, cara. Vamos organizar isso, vai dar certo. Ciro, muito obrigado. Aí, para fechar aqui, por favor, Pedro, também deixa os seus recados finais aí, meu amigo. Você vê, já anoiteceu aí, Pedro. Quando a gente conversou, já está escuro lá fora, meu. É verdade. Não, eu peço desculpa pela extensão da conversa, mas quando a conversa é boa, a gente vai longe, né? Obrigado, Marcos. Obrigado, Thiago, pelo convite, pela condução, e aos meus colegas aí de mercado pelo papo, né? Muito enriquecedor. E sempre estou aqui à disposição. Agradeço também as pessoas que estiveram aí nos comentários participando, elogiando, né? As empresas parceiras que permitiram, né? Viabilizaram esse encontro. E quero dizer que estamos aqui à disposição. Acho que esses encontros são enriquecedores justamente porque são plurais, né? Nas ideias, nos discursos. Então, todos os argumentos são muito positivos para mudar a nossa visão da nossa aldeia, né? Agradeço muito pela participação de quem veio me assistir, de quem veio assistir vocês, e pelo convite, pela lembrança do nome. Pedro, super obrigado, meu amigo. Valeu mesmo. Também uma satisfação enorme poder me aproximar de você aí por conta dessa live, né? Também nos conhecemos, já estamos conectados lá pelo grupo de WhatsApp, né? E vamos nessa. Tiagão, cara, entregues aí todos os comentários, deixa aí o seu recado final e muito obrigado, meu. A nossa dupla aqui foi bem, meu. Pô, eu fico feliz. Responsa do caramba aqui de estar do lado do âncora que nem você. Mas muito obrigado pelo convite, meu amigo. Sabe que a gente está sempre à disposição. A Sambacom, de uma certa forma, é um parceiro do Amigos por ser um produtor de conteúdo nato e de trazer essa linguagem de produzir regionalmente, diria até localmente. Né? A gente que produz para Brasília hoje, produz para o Rio de Janeiro, né? E estamos em expansão, em franca expansão, para praças, e construir a Sambacom de uma certa forma em que a gente traz esse olhar de pessoas para dentro do nosso mercado. Humanizar o nosso mercado é o nosso papel. Então, se você quiser conhecer a Sambacom, do jeito que está escrito aqui, ó, sambacom.site, tá bom? Entra lá depois e conheça. O último recado, Marquinho, vamos abrir uma segunda temporada de Olhar Estadual, hein? Fica aí a dica, serão 27 lives. E a gente olhar cada vez mais, porque a gente está falando aqui, vamos personalizar, vamos até a raiz da história. Né? Verdade. Tiago, olha, acho que faz sentido sim, vamos analisar aí, né, como que a gente avança com isso, mas, cara, gostei da ideia, tá? Aqui a gente adora desafios, como o Beto Coimbra já mandou aqui no chat. Marquinhos, bora pro vídeo. Tô indo. Me espera que eu estou chegando, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazerzaço estar com vocês. Desculpa aí ter estourado um pouquinho aí o horário, né? Como diria, já é quase 7h20 já, e a gente está aqui. Né? Então, gente, é isso daí. Preciso mandar um beijo para minha esposa. Falei assim, Marta, vou chegar um pouco tarde porque estou indo lá para o Beach Tênis, né? Então, vou dar um beijo para ela, um beijo para todo mundo que está assistindo aqui. Quem vai assistir depois, e a partir da semana que vem chega a série do Papo de Amigo, que vai ser o nosso podcast no formato MesaCast. Já tem alguns gravados ali e muita coisa boa vem por aí, né? Então, gente, mais uma vez, obrigado. Um beijo a todo mundo. Vamos dar um tchauzinho, que daí quando a gente dá tchau, o pessoal da Compasso derruba a gente pelo YouTube. Então, abraço, gente, pessoal. um Obrigado. beijo. Tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, valeu. Tornar o mercado mais amigável. Esse é o propósito do Amigos do Mercado, um grupo de publicitários que há 6 anos movimenta o mercado de comunicação, conectando pessoas através de grupos de WhatsApp, mídias sociais, encontros online e presenciais, eventos e, claro, o Prêmio Amigos do Mercado. Com o objetivo de reconhecer profissionais em todos os níveis hierárquicos, o democrático prêmio começa com todos os membros da comunidade escolhendo o júri.
Os 100 mais votados são eleitos e nomeados como os top 100 gestores do ano. Esses profissionais são convidados a participar de um encontro e convocados a votar em até 3 finalistas das 15 categorias do prêmio. Os nomeados, sendo 150 profissionais, 10 por categoria, são recebidos numa festa com muito networking, dando início ao aquecimento de suas campanhas. Afinal, o voto é popular e aberto aos mais de 41 mil membros da comunidade do Amigos do Mercado. A tão esperada premiação acontece no final do ano, em um encontro com ampla cobertura da imprensa, repleto de música, diversão e a clássica entrega dos troféus aos vencedores e participação dos familiares e do mercado, fechando mais um ano de sucesso com muita emoção. Esse é o Amigos do Mercado, cumprindo seu papel de tornar o mercado mais amigável. E não para por aí. Além do prêmio, o Amigos ainda conta com o Festival Elan, que enaltece os criativos da publicidade. Com o Papo de Amigo, um podcast em novo formato, e o Olhar Regional, uma novidade que irá abranger todo o Brasil. E você quer se tornar um parceiro do Amigos do Mercado? Seja como membro ou como patrocinador, envolva-se com a gente. Faça parte da maior comunidade do mercado publicitário e esteja sempre conectado às pessoas, pois esse é o nosso objetivo: tornar o mercado mais amigável.